23 em diante. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ou vamos ler do versículo 17 em diante. 11 de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Glória a Deus, é o texto, é o clássico texto da Bíblia que referenda este ato profético que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor. Estamos reunidos no culto da comunhão, no culto de ceia. Glória a Deus. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Vamos ler, eu quero que a igreja participe. Eu leio um versículo e a igreja o versículo posterior. 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. 18. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, não há... E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 20. Ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Do 22, não tendes? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, todos, e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso. 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 27 e 28. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. 29. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 31. 32 e 33. Mas portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns... Aleluia. E mais o 26, repitamos, toda a igreja. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciais até que venha. Amém.
Glória a Deus. Nós estamos aqui esta noite por causa da graça de Deus que se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens, para que, renegados as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século justa, piamente, esperando a manifestação, aleluia, da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Toma teu lugar dando glória a Deus, dando aleluia. Esta ceia e este cerimonial anuncia a revelação da graça no Calvário. Esta ceia é a evidência da graça que nos basta. Ninguém está aqui por mérito próprio, ninguém está aqui por herança de pai, de mãe ou de quem quer que seja, ninguém está aqui porque dizima, oferta ou faz aquilo outro. Todos que estamos aqui, estamos por causa da graça, a graça salvadora, a graça de Deus que nos basta. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. Mas nós estamos aqui também, não só para celebrar a vitória da graça, proclamada no Calvário, na evidência da carne e do sangue de Cristo, o Cordeiro sacrificado por nós. Nós estamos aqui também para renovar a esperança na volta do Senhor. Quem espera Jesus esta noite, levante a mão e faça barulho pentecostal. O coral cantou, aleluia, um hino que fala do perfil da igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo e que crê nos dons. Esta é a igreja do arrebatamento, que aguarda com a mão no arado o toque da trombeta. Participar da ceia é celebrar a festa da graça, mas é renovar a esperança na vida eterna. Na última ceia ele disse: eu não mais beberei com vocês do fruto da videira, até aquele dia que eu faça outra vez no reino do meu Pai, na casa do meu Pai. E ele disse: eu vou preparar-vos lugar, aleluia. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e quando fizer, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. A igreja aguarda o momento de ir para a sua verdadeira morada, para a casa do Pai. E a ceia renova esta esperança. O culto de ceia é singular, porque enfoca o ponto central do Evangelho, a revelação da graça e o arrebatamento da igreja, a volta gloriosa de Jesus. Esse é o momento mais profundo e revelante e relevante da cristandade. Glória a Deus, porque aqui nós renovamos uma aliança de fé que é fruto da graça bendita do Senhor. A aliança é a chave que abre as promessas. A aliança é a chave que descortina o céu e nos mantém em comunhão com o amado. Esta é a aliança da comunhão. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, o texto que eu acabei de ler é um texto emblemático, é um texto contundente, que tem levado muitos cristãos a virem no culto de ceia e não ceiarem, ou evitado alguns pisarem no templo no dia da ceia,
porque eles se acham indignos. Eles dizem que não estão prontos e eles não vêm à ceia. Esta noite eu quero te dizer que este texto tem uma mensagem central. E qual é a mensagem? É a mensagem da comunhão. É Deus chamando todos os homens indistintamente a comunhão da sua mesa. Nesta mesa não existe excluídos, não existe segunda categoria, não existe bastardos. Todos são chamados para participar e ter comunhão uns com os outros e todos com o Senhor. O contexto deste texto é um contexto histórico que estava se reproduzindo em Corinto de forma exacerbada, porque os cristãos, fruto do judaísmo, tinham associado a ceia à festa do ágape ou à festa do amor, quando todos traziam alimentos e repartiam as panelas e repartiam a mesa. Mas a tradição foi crescendo, porque a igreja foi crescendo, e vocês sabem que vai crescendo a igreja, e vão crescendo bênçãos, avivamento, movimento, mas vai crescendo também problemas, dificuldades, porque todo mundo é humano, ninguém ainda não foi glorificado, e aonde tem gente, tem alguma situação adversa, e é por isso que o Espírito Santo entra no circuito para acomodar corações, para santificar, para converter, para trazer quebrantamento. É por isso que nós vemos ao culto e nos congregamos, para receber alimento, para receber exortação, para receber disciplina do Espírito, para que a carne não aflore. Aleluia! E então a igreja de Corinto estava fazendo completamente diferente o que estava acontecendo. É tanto que no segundo século foi desassociado pelos líderes a festa do ágape da ceia. E no quinto século, no concílio de Orleans, ela foi eliminada, a ceia foi ficada isolada, não tinha mais essa festa, essa fraternidade. Por quê? Porque estavam indo para excesso que não era a proposta da reunião. A proposta era a fraternidade, a proposta era nivelar as relações sociais, fraternais, cristãs, espirituais. Mas estava sendo o contrário, porque ao invés de comunhão, estava havendo exclusão. Tinha gente ficando bêbado e tinha gente comendo demais e adoecendo. E então os líderes separaram isso, e Paulo está tratando este texto dentro desse contexto histórico, mostrando para nós que Cristo deu um novo significado a este ato de santa ceia. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus deu um outro sentido, deu uma outra, aleluia, interpretação ao que isto significa. Ele disse: isso aqui é o memorial. Memorial de quê, pastor? O corpo de Cristo, aleluia, partido. É símbolo, é memorial da sua entrega total por cada um de nós. Aleluia, e o sangue derramado é um memorial da aliança que foi firmada pela fé nos méritos dele no Calvário. Glória a Deus. Então, quando estamos na ceia, nós temos que ter isso em mente. Glória a Deus, nós estamos aqui porque ele pagou o preço, porque ele cumpriu a obra, porque ele fez o que tinha que ser feito. A sua entrega foi total, e nós precisamos reproduzir esta mensagem e esta prática, aleluia, através da comunhão e do relacionamento uns para com os outros. Quando Paulo fala de dignidade ou indignamente, e fala de examinar a si mesmo, nós precisamos entender, aleluia, primeiro, que esse indignamente não está se tratando de uma condição moral para eu participar da ceia.
também o examinar-se não é um filtro para definir quem é digno ou quem não é digno de cear, porque se este fosse o entendimento original, quem de nós estaríamos aqui? Quem de nós iríamos cear? Quem de nós nos atreveríamos a chegar na mesa? O que Paulo está mostrando, aleluia, é que o Senhor está nos chamando a uma reflexão introspectiva para entendermos que nós não somos nada, que nós somos iguais, que nós custamos o mesmo preço, e foi o preço da vida dele no Calvário. Por isso, a ceia é um lugar de conversão, é um lugar de comunhão, de relacionamento, aleluia. Se tem uma coisa que pode ser impeditivo para você ceiar, é se você está intrigado com seu irmão, se você cortou, quebrou a comunhão, o relacionamento cristão. Aí você precisa buscar esta pessoa, se reconciliar, se perdoar e depois voltar diante da mesa para apresentar a tua oferta e o teu sacrifício. Portanto, esta noite nós estamos diante de uma chamada à comunhão do corpo de Cristo. Aqui é uma chamada da comunhão do corpo com o corpo. Como isso, pastor? Como vamos entender isso? Comunhão do corpo com o corpo. Primeiro, porque é uma comunhão, há uma chamada comunhão com Cristo. E nos elementos, onde está Cristo? Simbolizado no pão, que é o seu corpo, e no vinho, que é o seu sangue. Mas também o corpo de Cristo. Quem é o corpo místico de Cristo? É a igreja, aleluia. Cada crente faz parte deste corpo. Então, é uma chamada à comunhão do corpo com o corpo, do corpo místico que é a igreja, com Cristo que é a cabeça desse corpo, e uma chamada de relacionamento e de aprofundamento de comunhão entre cada um de nós. João disse: se nós andarmos à luz e termos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A nossa relação amistosa de comunhão e de amor, aleluia, valida a nossa relação com Deus e o nosso nome escrito no livro da vida. Foi a comunhão que manteve a igreja primitiva de pé. Foi a comunhão que manteve a igreja primitiva marchando em meio a toda a perseguição e a toda a angústia. Até hoje tem perseguição, mas a perseguição não parou a igreja. Oh glória! O inferno não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. O Império Romano não parou a igreja. Ninguém vai parar a igreja enquanto ela estiver unida uma ao outro, e todos com Jesus. Nós somos imbatíveis. Quem está entendendo isso e pode dar glória a Deus e pode dar aleluia. A igreja primitiva é o nosso referencial, porque a comunhão dela parecia ser radical. A Bíblia diz: o coração e a alma de todos era um. A Bíblia diz: ninguém dizia: esse celular é meu. Todos diziam: esse celular é nosso. Não existia o eu, só existia o nós. E é isto que a igreja precisa dar testemunho, e é isto que o mundo lá fora está precisando. O Brasil vive um caos em todos os aspectos, crises de todos os aspectos. Parece que perdemos os referenciais. O mundo está precisando que a igreja de Cristo se levante e dê testemunho do amor de Deus que está derramado no seu coração. Fique de pé em nome de Jesus. Hoje o Senhor nos chama à comunhão. Aleluia. Quando a ceia é celebrada,
na consciência dos seus propósitos, nós nos tornamos blindados pelo céu. A nuvem da Shekinah de Jeová desce e faz sombra sobre a nossa cabeça. A sombra do Onipotente nos cobre, nos protege. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. Ninguém pode tocar numa igreja unida, numa igreja que vive a comunhão. É por isso que todas as vezes que acaba esse culto, você recebe uma bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a unidade do Espírito Santo seja com a igreja. Tem alguém aqui esta noite que precisa de comunhão, que precisa, aleluia, buscar oração, graça e ajuda de Deus para se reconciliar com alguém, para buscar reatar comunhão quebrada, para liberar perdão na sua alma. Fecha seus olhos e comece a orar. Se tem alguém aqui esta noite que precisa liberar perdão no coração, não consegue perdoar, não consegue esquecer, você jamais conseguirá por si próprio, mas hoje o Espírito Santo te chama para encher o teu coração de graça, de amor, de quebrantamento, e tu vai sair daqui determinado a perdoar, a liberar perdão e a pedir perdão. Sai do teu lugar e vem, nós vamos orar. Convido os pastores para nós descermos. Nós vamos orar. E se tem gente que precisa, aleluia, desta oração, sai do teu lugar, corre depressa, porque o Senhor te chama, aleluia. Vou deixar na cruz, oh glória, Ele nos deu o exemplo, na última ceia, no registro de João, Evangelho de João 13, Ele disse, eu vos dei o exemplo, como Senhor, como Mestre, eu vos dei o exemplo, para vocês seguirem os meus passos. E naquela ceia, Ele lavou os pés dos discípulos, como um servo, como um escravo, aleluia, é este exemplo que nós temos que seguir, o exemplo da comunhão, o exemplo da irmandade, da fraternidade, do perdão, oh glória, fecha teus olhos igreja, é hora de orar, canta, faz dessa canção a tua oração, se alguém precisa vir à frente, venha, é a tua oportunidade. Oh glória! Carregando a minha dor, você se expôs por mim. Meu Deus! Meu Deus! Se entregou em meu lugar. A igreja precisa viver a comunhão do corpo de Cristo. Se tem filhos aqui que estão rebeldes com seus pais, tem desonrado seu pai, sua mãe, seus avós, sai do seu lugar que eu quero orar por você. Eu quero repreender a maldição da morte da tua vida, porque filho rebelde morre antes da hora. Se tem esposo aqui, maridos que não têm amado sua esposa como devia, eu quero orar por ti. Pede perdão de Deus e toma posição de cumprir o mandamento de Deus para os maridos. Se tem esposa aqui que não tem honrado seu marido, tem desautorizado seu marido diante dos filhos e diante dos outros, você precisa consertar a sua vida, porque senão você pode perder o teu lar e a tua família. Obedeça a palavra e seja abençoado. Canta, louva. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais
estamos cantando. Se você precisa vir, venha. Venha. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Pastor Euquias. Ore, meu irmão. Levante a sua mão. Amado e poderoso Deus que estás no céu, Tu estás aqui, Senhor. Podemos sentir a Tua gloriosa e poderosa presença. Tu és o Senhor da seara. Meu Deus. Tu és o Deus que fala e fala na hora certa. Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, este momento especial da Santa Comunhão. Deus opera de maneira tremenda, de maneira gloriosa. Traga verdade, sinceridade para a relação. Visite neste momento, meu Senhor, Deus, cada pessoa toda barreira, possa sentir todo espírito de preconceito, de soberba, meu Deus, de engano. Deus de Abraão, temos orado, glória a Deus, por este momento sagrado. Aleluia. Amém. Oh, glória! Vamos cantar enquanto servimos. Aleluia, Santa Ceia. Obreiros, dirigentes, glória a Deus. Hino de número 301. Vamos cantar, 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Com celestial maná e de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Glória a Deus. Pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar sem os peixes.